Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 4 da segunda parte do livro Há 2000 anos. O capítulo se chama Tragédias e Esperanças. Na semana passada nós acabamos, o capítulo 3, que nós vimos os planos da treva, e vimos uma série de espíritos aqui, de personagens desse livro, que ainda em desacordo, com com as leis, com a moral, buscam fazer alguma coisa, inclusive buscaram a ajuda de um mago, um feiticeiro ali da época, o Araxes, e mostrou no fim do capítulo também um pouquinho da situação da vida que continua a mesma com relação a Públio Lentulus, a Lívia, mas mostrou o quanto a Lívia é cada vez mais, resignada e o exemplo de vida que o Simeão tem, a participação de Simeão na formação moral, na fortaleza moral, na fé da Lívia, são extremamente importantes. E aí a gente acabou o capítulo, então, ele falando justamente um pouquinho sobre a Lívia. E agora, então, vamos entrar no capítulo 4 que fala sobre tragédias, porque essas tragédias que parecem ser anunciadas, inclusive, só lembrando mais um detalhe, o Saul, quando busca o auxílio, do feiticeiro lá, o feiticeiro diz que ele não vai conseguir nada no momento, mas fala que em algum tempo o casal, a Flávia Lentulho e o marido dela, que é o Plínio, vão passar por algumas dificuldades, que isso está previsto na reencarnação deles, e que ele poderia ter alguma chance nesse momento. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler metade do capítulo, semana que vem a gente provavelmente acaba. Então nós vamos ficar praticamente na parte das tragédias nesse domingo. A vida real é sempre prosaica, sem fantasia nem sonhos. Assim decorre a existência das personagens deste livro na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. Os que atingem determinadas posições sociais, bem como os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária da Terra, poucas novidades têm a contar com respeito ao curso de cada dia. Há um período na existência do homem em que lhe parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração, a fim de que se lhe renovem os sonhos e as aspirações primeiras, figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionária. Então, está mostrando para a gente aqui uma fase, de um período que não teve novidade, tudo parecia morno, quieto, sem muitas novidades, inclusive sem muitas emoções, sem muitos sonhos, como fala, aquela movimentação mais intensa do começo de uma transição de uma vida e tudo mais. Então tá tudo meio que estacionário e cristalizado. Parece que esses espíritos sem grandes progressos, mas vivenciando. O tempo está passando. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões ou reflorescimento de novas esperanças. E a alma, como que em doloroso período de expectação e forçado silêncio, queda-se no caminho, contemplando os que passam, presa aos cordéis da rotina, das semanas uniformes e indiferentes. Então, uma monotonia, uma rotina, né? Sem muita novidade. Estamos vivendo agora no o ano 57. E a vida dos atores deste drama doloroso apresenta-se quase invariável no desdobramento infindo dos seus episódios comuns e angustiosos. Apenas uma grande modificação se fizera na residência de Calpurnia. Plínio Severus, nas suas radiosas expressões de vitalidade física, já havia recebido as maiores distinções por parte das organizações militares que garantiam a estabilidade do império. Então,
eu não sei se vocês se lembram, né, quando Plínio ia se casar com a Flávia, ele partiu para o ambiente militar. E como está falando aqui, a única coisa que aconteceu é que ele estava num momento de evidência, né, da carreira dele militar e com relação ao império, inclusive, e em plena vitalidade física. Era jovem, era um homem com saúde e vigor, né? E com um destaque na questão social dele. Longas e periódicas permanências nas Galhas e na Espanha lhe haviam angariado honroríssimas condecorações, mas no seu íntimo a vaidade e o orgulho haviam proliferado intensamente, não obstante a generosidade do seu coração. Ele era uma pessoa boa, né? Só que ainda carregava muito né, dessas sombras aí da vaidade e do orgulho que estavam em evidência nessa fase da vida dele. Talvez com relação a isso, Araxes já tinha previsto, por conta de os espíritos mais, né, sábios, que têm uma visão maior, eles com certeza têm uma previsão mais clara do que vai acontecer a cada um desses espíritos, a cada um de nós, né? Os primeiros ciúmes ásperos da esposa fizeram-se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Então, aí voltando também a um detalhe que aconteceu no capítulo passado. A Flávia também era um espírito jamais adiantado, né? Com uma série de qualidades, mas naquele momento em que Saul colocou aquele veneninho na conversa com ela, deixou uma semente de uma discórdia que agora estava começando a brotar. Porque se até então ela vivia em plena harmonia com o marido, o que ele fez passou a cultivar um ciúme, uma desconfiança, que, como falou, fizeram se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Então, uma crise, às vezes, de ciúme descabida parte para um desentendimento do casal, e aí o Plínio passou a questionar o relacionamento. Não falo o que é, mas o fato é que esse desentendimento teve consequências ruins para eles. Aos criminosos propósitos de Saul, juntaram-se as pérfidas confidências das amigas mentirosas. E Flávia Lentulha, longe de gozar a ventura conjugal a que tinha direito pelos seus elevados dotes do coração, descera, sem sentir, dados os seus ciúmes desmensurados, aos tenebrosos abismos do sofrimento e da provação. Então, muito provavelmente, aí entra, né, aquela questão que foi citada no capítulo passado, o porquê das provações que eles passariam. Né? Ela, apesar de ter um amor sincero por ele e tudo mais, ela ainda não era totalmente equilibrada na questão da manutenção, da confiança e tudo mais. Então, pelo ciúme, a Flávia desceu em padrão vibratório e entra nos abismos do sofrimento e das provações que são consequências dessa imperfeição dela. Para um homem da condição de Plínio, era muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festividades ruidosas do circo, na companhia de mulheres alegres, que não faltavam em todos os lugares da metrópole do pecado. Então era fácil ele também se desviar por conta do que vivia a sociedade, ou principalmente, como está falando aqui, né? A metrópole do pecado. Quer dizer, isso era algo cultivado pela sociedade ali em muitos dos ambientes. Em breve, o carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosas amantes. Debalde procurou Calpurnia interpor seus bons ofícios e carinhosos conselhos, e em vão prosseguia a jovem esposa do oficial romano no seu martírio imperturbável e silencioso.
Então até a mãe dele, né, tentou de alguma maneira intervir, vendo o que estava acontecendo, mas tudo sem muito resultado. As raras queixas de Flávia eram guardadas pelo coração generoso da mãe de seu marido, ou então confiadas ao espírito do pai, em confidências amarguradas e penosas. Então, até para Públio Lentulus, a Flávia se abria com relação a isso. Públio Lentulus, compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes e no reerguimento do lar e da família, incitava a filha ao máximo de resignação e tolerância, fazendo-lhe sentir que a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida, e que, enquanto um marido se perverte no torvelinho das paixões desenfreadas, encarnecendo de todos os bens da vida, basta às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu sem nuvens do afeto puro e recíproco. Então, olha que interessante, né? O Públio, como pai, ouvindo os desabafos da filha como um casamento de traição e da maneira que o marido dela estava fazendo, aconselha ela a se manter resignada, mostrando que a fortaleza dela, né, ou a perseverança, com o tempo poderia, de alguma maneira, voltar a corrigir essa situação. Para o espírito de Flávia, a palavra paterna tinha foros de realidade insofismável e ela buscava amparar-se nas suas promessas e nos seus conselhos, julgados preciosos, esperando que o esposo voltasse um dia ao seu amor entre as bênçãos do caminho. Enquanto isso, Plínio Severus dissipava no jogo e nas folganças uma verdadeira fortuna. Sua prodigalidade com as mulheres tornara-se proverbial nos centros mais elegantes da cidade, e poucas vezes buscava o ambiente familiar, onde, aliás, todos os afetos se conjugavam para esclarecer-lhe docemente o espírito desviado do bom caminho. Então ele já estava passando a ficar muito pouco em casa, né, o Plínio. E quando ia, na verdade, a Flávia continuava sendo um exemplo de moral, de boa conduta, a chamar ele de volta para o bom caminho. Sem revolta, né? Sem nenhum tipo de problemas maiores ali. Sempre ainda humilde e resignada ali, esperando que ele um dia parasse com aquilo que ele estava fazendo. A morte do velho pretor Salvio Lentulus, antes dos anos 50, do ano 50. Então, olha isso. Agora falando o Salvio, que era o tio do Públio, né? O marido da Fúvia, ele morreu no ano 50. E quando ele morreu, obrigou a família de Públio e os remanescentes de Flamínio aos protocolos sociais junto de Fúvia e da filha. Quer dizer, segundo as leis, né, de bons costumes da sociedade na época, então quando o tio morre, a outra parte da família, de certa forma, assume o cuidado. Então, pela morte do Sálvio, a Fúvia e a filha passaram então a viver junto do Públio Lentulus, por ocasião das homenagens prestadas às cinzas do morto que, envolto no mistério de sua passividade resignada e incompreensível, havia passado pelo mundo. Bastou esse ensejo para que Aurélia retomasse a oportunidade perdida. Então, nesse momento, né, do velório, da passagem, né, do tio dele, a Aurélia reencontra com Plínio, o filho então do Flamínio. E bastou esse encontro para que ela voltasse a procurar aquilo que ela não tinha conseguido naquela época. Um olhar,
um encontro, uma palavra, e o filho mais moço de Flamínio, enamorado das belezas pecaminosas, restabeleceu o laço afetivo que um amor santificado e puro havia destruído anteriormente. Então, olha isso, ele já envolvido sempre nessa questão das conquistas, das, da, do desvio, né, da sua fidelidade no relacionamento com a Flávia, quando ele encontra com a Aurélia, que na época ele tinha abrido mão, porque ele estava apaixonado pela Flávia, ele agora reata, né, na, no, no, nos, nas entregas amorosas com ela. Em breve, ambos eram vistos com olhares significativos pelos teatros, pelos circos ou pelas grandes reuniões esportivas da época. De todas essas dores, fizera Flávia Lentulha o seu calvário de agonias silenciosas dentro do lar que a sua fidelidade dignificava. Nas suas meditações silenciosas, muitas vezes deplorou os antigos desabafos de ciúme injustificável que constituíram a primeira porta para que o marido se desviasse dos sagrados deveres em família. Olha aqui, nesse momento, ó, ela está reconhecendo, a Flávia está reconhecendo que aquele ciúme injustificável, se antes ele não tinha culpa, mas a briga, o ciúme, acabou causando uma, uma fenda, né, uma fissura no relacionamento que abriu portas para que ele começasse a buscar outras coisas. Mas no seu orgulho de Patrícia, então apesar dela reconhecer isso, ela tem também a educação do pai dela, né, do Públio Lentulus, que sempre se mantinha no orgulho da sua raça, né? Então, no seu orgulho de Patrícia, ponderava que era muito tarde para qualquer arrependimento dela, considerando intimamente que o único recurso era aguardar a volta do esposo ao seu coração fiel e dedicado, com o máximo de humildade e paciência. Nos seus instantes de contristação, escrevia páginas amarguradas e luminosas pelos elevados conceitos que traduziam, ora implorando a piedade dos deuses em súplicas fervorosas, ora estereotipando as íntimas angústias em versos comovedores, lidos tão somente pelos olhos do seu genitor que, a chorar de emoção, considerava muitas vezes se a desventura conjugal da pobre filha não era igualmente uma herança singular e dolorosa. Então, olha isso, né? Públio, acompanhava tudo isso. Ela escrevia, né, alguns versos, algumas coisas, e ele chegava a pensar: será que isso não é herança, né, por parte do que a mãe vivenciou? Porque ele ainda vive o afastamento da Lívia, mas, de certa forma, em muitos momentos, ele fica em dúvida se ele está fazendo certo, porque a Lívia nunca mais demonstrou qualquer tipo de desvio, né? E aí segue, por volta do ano 53, desaparecia em trágicas circunstâncias nos escuros braços da morte uma das figuras mais fortes dessa história. Olha isso, no ano de 53, outra figura vai desaparecer, vai desencarnar. Referimos-nos a Fúvia. Então agora é a Fúvia, o pivô de todo o problema que nós estamos vendo até agora na história da vida do Públio Lentulus e da Lívia. Fúvia, somente porque desejou Públio e não teve, provocou o que provocou na vida da Lívia. E agora, 2 anos após a morte do falecimento do marido, né, acusava as mais sérias perturbações mentais, além de inquietantes fenômenos orgânicos provenientes de passados desvarios. Então ela entrou numa demência nessa fase da vida dela. Feridas cancerosas devoravam-lhe os centros vitais
e por 2 anos a fio o corpo emagrecido era forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso, enquanto os olhos inquietos e arregalados dançavam nas órbitas, como se nas suas alucinações fosse compelida a vidência dos quadros mais sinistros e tenebrosos. Então ela estava tendo visões, inclusive, do mundo espiritual, provavelmente, né? Não somente fruto da imaginação. Nessas ocasiões, não encontrava a dedicação da filha. Então, olha isso, ela chegando na fase final da vida dela, doente, com problemas mentais e corporais, e a filha dela, a Aurélia, nem estava presente. Que não soubera educar, sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas, encontros, representações sociais numerosas. Mas a misericórdia divina, que não abandona os seres mais desditosos, olha isso que bonito, né, que a gente está lendo aqui nesse livro. A Fúvia, a gente sabe quem é nessa história. É a causadora de tudo isso. Mas mesmo assim a misericórdia divina não abandona quem quer que seja. E como ele fala, né? Nem os seres mais desditosos. Então, para ela, para Fúvia, apesar da filha estar ausente, a vida deu-lhe um filho, carinhoso e compassivo para as dores expiatórias. Emiliano Lúcius, o marido de Aurélia. Então, olha que interessante. O marido de Aurélia, que foi aquele casamento forçado na época que a própria mãe recomendou a Aurélia para fazer ciúme para o Plínio, era um espírito diferenciado. E esse espírito cuidou da Fúvia. Então, Emiliano Lúcius, o marido de Aurélia, era desses homens dignos e valorosos, raros na paciência e nas mais elevadas virtudes domésticas. Noites e noites sucessivas velava pela velhinha infeliz, que as dores físicas castigavam impiedosamente com o azorrague de suplícios atrozes. Nos seus últimos dias, vamos ouvir-lhe as palavras desconexas e dolorosas. Noite alta, quando as próprias escravas descansavam, subjugadas pela fadiga e pelo sono, parecia que os seus ouvidos de louca se aguçavam, espantosamente, para ouvir os ruídos do invisível, dirigindo impropérios às suas antigas vítimas, que voltavam das mais baixas esferas espirituais para rodear-lhe o leito de sofrimento e morte. Então, olha isso, ela estava sendo assediada pelos espíritos baixos, né, que ela sempre cultivou, através das intenções ruins, da calúnia e tudo que ela causou, né? E agora, como fala, na noite, a hora que as servas, as escravas dormiam, naquele silêncio da noite, parecia que o ouvido dela captava ainda mais a proximidade desses espíritos a acusar ela, a falar para ela acusações e assombrar de tal maneira que ela sofresse as consequências daquilo que ela tinha feito lá atrás, né? Olhos desmensuradamente abertos, como se fixassem visões fatídicas e horrorosas, exclamava a pobre velhinha abraçando-se ao genro, no auge das suas frequentes crises de medo e desesperação inconsciente. Emiliano, exclamava em atitudes de pavor supremo, este quarto está cheio de seres tenebrosos. Não percebes? Ouve bem. Ouço-lhes os impropérios rijos e as sinistras gargalhadas. Então, olha isso, ela estava ouvindo pessoas acusando ela, dando risada dela. Conheceste Sulpício Tarquínios, o grande lictor de Pilatos? Vocês se lembram? Sulpício Tarquínios, aquele que também queria, porque queria, a escrava Ana, foi atrás dela e ia forçar até que acontece a morte de Simeão. E que também acaba terminando com a morte dele mesmo, porque a cruz cai na cabeça dele, né? E olha isso, é ele assombrando a Fúvia. Conhece Suplício Tarquínios?
Ei-lo que chega com os seus legionários mascarados de treva. Falam-me da morte, falam-me da morte. Socorre-me, filho meu. Sulpício Tarquínios tem um corpo de dragão que me apavora. Isso daqui é muito interessante para a gente ler e entender, porque no Espiritismo várias vezes também são descritos esses seres das trevas que adotam figura de monstros mesmo, como são descritos muitas coisas que são descritas no inferno, né? Até pelas descrições das religiões que não concebem da maneira que a gente concebe, mas o diabo ou o dragão e o Sulpício Tarquínios tem um corpo de dragão, como a Fúvia está vendo ele no mundo espiritual a assombrar ela. É o que é chamado, né, de zootropia ou licantropia no espiritismo. Então, é a perversidade de um ser que chega no mundo espiritual e acaba assumindo a condição realmente de um monstro. Crises de soluço e lágrimas sucediam-se a essas observações angustiosas. Acalma-te, mãe, exclamava o militar, consternado até as lágrimas. Tenhamos confiança na bondade infinita dos deuses. Ah, os deuses! Gritava agora a infeliz, em histéricas gargalhadas. Os deuses! Onde estariam os deuses desta casa infame? Emiliano, Emiliano, nós é que criamos os deuses para justificar os desvarios de nossa vida. O Olimpo de Júpiter é uma mentira necessária ao Estado. Somos uma caveira enfeitada na terra com um punhado de pó. Olha, mostrando a descrença total dela com relação a qualquer coisa além, né, da matéria. O único lugar que deve existir de fato é o inferno, onde se conservam os demônios com os seus tridentes no braseiro. Ei-los que chegam em falanges escuras. E apegando-se fortemente ao peito do oficial, gritava disparadamente como se buscasse ocultar o rosto de sombras ameaçadoras. Olha que triste, né? Essa cena da Fúvia vivenciando no fim da encarnação dela. E tendo a misericórdia através desse genro dela. E ela falava, né? Nunca me levareis, malditos! Para trás, canalhas! Tenho um filho que me defende de vossas investidas tenebrosas. Emiliano Lúcius acariciava bondosamente os cabelos brancos da desventurada senhora, incitando-a a implorar a misericórdia dos deuses, de modo a blasfemizarem-se-lhe os rudes padecimentos. De outras vezes, Fúlvia Prócula, como se tivesse a consciência despertada por um raio divino, dizia mais calma ao filho que o destino lhe havia dado. Então, olha isso, ela oscilava entre essa obsessão, esse assombro das trevas, entre momentos de mais calma, que ela olha o que ela falava para o genro. Emiliano, estou aproximando-me da morte e preciso confessar-te as minhas faltas e grandes deslizes. Perdoa-me, filho, se tamanhos trabalhos te hei proporcionado. Minha existência misérrima foi uma longa esteira de crimes. Olha então ela, nesse momento, reconhecendo, né, a sua culpa, o seu lado, as suas máculas, né, cujas manchas horrorosas não poderão ser lavadas pelas próprias lágrimas da enfermidade que ora me conduz aos impenetráveis segredos da outra vida. Nunca, porém, consegui ponderar as amarguras terríveis que me esperavam. Hoje, nas pesadas sombras da alma, sinto que minha consciência se tisna do carvão apagado do fogo das paixões nefastas que me devoravam o penoso destino. Fui esposa desleal, impiedosa e mãe desnaturada. Olha ela reconhecendo para ele. Quem se apiedará de mim
se houver uma claridade espiritual após as cinzas do túmulo? Deste leito de loucura e agonia desesperada, vejo o desfile incessante de fantasmas hediondos que parecem esperar-me no pórtico do sepulcro. Todos profligam meus crimes passados e mostram-me jubilosos contra os padecimentos que me arrastam à sepultura. Sem uma crença sincera, sinto-me entregue a esses dragões do imponderável, que me fazem evocar o passado criminoso e sombrio. Uma torrente de lágrimas de compunção e arrependimento seguia-se a esses instantes vertiginosos de raciocínio e lucidez. Emiliano Lúcius afagava-lhe com carinho a face rugosa, imergindo-se ele mesmo em cismas dolorosas. Aquele quadro lancinante era bem o fim tempestuoso de uma existência de deslizes clamorosos. Sim, ele tudo compreendia agora. A rebeldia da esposa, a sua incompreensão, os atritos domésticos, aquela sede insaciável de festas ruidosas em companhia de afetos que não eram os dele, deviam ser os frutos amargos de educação viciada e deficiente. Então, quando ela se abre assim para Emiliano, né, ele começa a entender melhor as atitudes da Aurélia. Mas seu coração estava cheio de generosidade sem limites. E espírito valoroso compreendia a situação em que compreende e quem compreende perdoa sempre. Então ele, compreendendo a situação, sempre perdoava. Uma noite em que a doente manifestava crises acentuadas e profundas, o bondoso oficial ordenou que as servas se recolhessem. A pobre louca falava sempre, como se fora tocada de energia inesgotável e incompreensível. Copioso suor inundava-lhe a fronte tomada de febre alta e constante. Emiliano, gritava ela desesperadamente, onde está a Aurélia, que não busca velar a minha cabeceira nas vésperas da morte? Como as falsas amizades de minha vida, terá ela também horror do meu corpo? Aurélia, explicou generosamente o oficial, precisava desobrigar-se hoje de um compromisso com as amigas, na organização de alguns serviços sociais. Ah! Exclamou a demente em sinistras gargalhadas. Os serviços sociais! Os serviços sociais! Como pudeste crer nisso, filho meu? Tua mulher, a estas horas, deve estar ao lado de Plínio Severus, seu antigo amante, em algum lugar suspeito dessa cidade miserável. Olha o que ela fala para ele. Ela entrega a filha, falando inclusive com quem que ela está. E entregando, né, o Plínio. Emiliano Lúcius fez o possível para que a infeliz dementada não prosseguisse em suas revelações terríveis e impressionantes. Mas Fúvia continuava o libelo tremendo e doloroso. Não, não me prives de continuar, prosseguia desesperadamente. Ouve-me ainda. Todas as minhas acusações representam a criminosa realidade. Então ela estava sentindo uma necessidade de desabafar, de botar para fora aquela culpa que ela se sentia, né, dentro dela. Muitas vezes a verdade está com aqueles que enlouqueceram. Quer dizer, ela falando, me ouve, porque podem estar me classificando de louca, mas às vezes é nas loucas que as verdades são ditas. Fui eu própria que induzi minha infeliz filha aos desvios conjugais. Plínio Severus era o inimigo que ela precisava vencer na qualidade de mulher. Facilitei-lhe o adultério que se consumou sob este teto. Certifica-te, filho meu, da enormidade das minhas faltas. Horroriza-te, mas perdoa. E vigia tua mulher para que não continue a trair-te com as suas perfídias torpes.
e não venha um dia a apodrecer lamentavelmente como eu, num leito de sedas perfumosas. O generoso militar acompanhava boquiaberto e aflito aquelas revelações assombrosas. Então a esposa, olha isso, depois que ela se abriu, depois que ela entregou tudo isso, ele ouviu, imagina o impacto dele ouvindo tudo aquilo. Uma pessoa, né, na, na seriedade dele, né, na conduta dele, ouvindo tudo aquilo da própria esposa e que a sogra estava falando que ela participava, estimulava e inclusive quem ajudou a arquitetar. E enquanto isso estava acontecendo, então a esposa, além de não o compreender no seu idealismo, ainda o traía vergonhosamente no próprio ambiente sacrossanto do lar. Emoções dolorosas represavam-se-lhe no coração. Mas possivelmente todas aquelas palavras não passavam de simples delírio febril na demência incurável. Quer dizer, ainda assim ele buscou entender aquilo como sendo um delírio de uma demente, para tentar justificar não dar ouvidos àquelas coisas. Uma dúvida horrível e impiedosa aninhara-se-lhe no coração angustiado. Então, apesar dele buscar enxergar de outra maneira, essa dúvida ia ficar cravada no coração dele. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os grandes olhos tristes, enquanto a enferma dava uma trégua às penosas revelações. Daí a minutos, porém, com voz estentórica, continuava. E Aurélia? Que é feito de Aurélia que não vem? Por onde andará minha pobre filha criminosa e infiel? Amanhã, meu filho, hei de confiar-te os infames segredos da nossa existência desventurada. Alguém, todavia, penetrara no aposento contíguo cautelosa e silenciosamente. Então, enquanto ela estava falando essa última frase, alguém estava entrando no quarto do lado. Era Aurélia, que voltava de uma festividade ruidosa onde o vinho e os prazeres haviam jorrado em abundância. Depois de atravessar a porta próxima, ainda ouviu as últimas palavras da mãe no auge da febre e da desesperação doentia. Quer dizer, ela não ouviu tudo, mas ela ouviu essas últimas palavras da mãe dela. Ela que ouvira as tristes revelações de pouco antes, considerou que a doente, no dia imediato, haveria de cumprir a terrível promessa e, num relance, examinou todas as probabilidades de execução da ideia tenebrosa que lhe passara pela mente criminosa e infeliz. Seus olhos pareciam vidrados de cólera, sob o azorrague de um pensamento mórbido que lhe aflorara repentinamente no coração frio e impiedoso. Então, olha isso, a Aurélia chegando, depois de uma vida cheia de desregramentos, bêbada, ouve a mãe falar aquilo e aí, olha isso, pensa dentro do seu espírito criminoso, né? Amanhã ela vai falar. Então, o que não passa na cabeça dela? Despiu os trajes da festa, reintegrando-se nos aspectos interiores do lar e abriu uma nova porta, dirigindo-se ao leito materno onde acariciou a mãe fingidamente, enquanto o esposo incompreendido a contemplava, de cérebro fervilhante e dolorido sob o domínio das dúvidas mais acerbas. Mas que é isso? Perguntou, afetando uma preocupação imaginária. Estás cansada, precisa repousar um pouco. Fúvia fitou-a profundamente, como se um clarão de lucidez lhe houvesse clareado repentinamente o espírito abatido. A presença da filha tranquilizava de algum modo o seu coração dolorido e a consciência dilacerada. Sentou-se com esforço no leito, afagou os cabelos da filha, como sempre costumava fazer na intimidade, deitando-se em seguida e parecendo com boa disposição de repousar. Emiliano Lúcio retirou-se da cena considerando que sua presença já não era mais necessária. Mas Aurélia continuava a falar com o seu fingido carinho.
Queres, mãe, uma dose do calmante para o repouso preciso? A pobre louca, na sua inconsciência espiritual, fez um sinal afirmativo com a cabeça. A jovem encaminhou-se ao seu aposento privado e, retirando o minúsculo tubo de um dos móveis prediletos, deixou pingar algumas gotas numa pequena taça de sedativo, monologando: Sim, um segredo é sempre um segredo, e só a morte pode guardá-lo convenientemente. Então, olha a que ponto a Aurélia chegou. Para evitar que a mãe fale, mas não imaginando que a mãe já tinha falado muita coisa, resolve matar a mãe. Coloca umas gotinhas de veneno no que ela diz ser calmante para a mãe. Caminhou sem hesitação para o leito materno, onde, por mais de 2 anos, jazia a infeliz, devorada pelo câncer e atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. Num relance, o horrível envenenamento estava consumado. Ministrada a poção corrosiva e violenta, Aurélia determinou então que 2 escravas velassem o sono da enferma como de costume, ao regressar das noitadas ruidosas, esperando o resultado da ação criminosa e injustificável. Em 2 horas, a enferma apresentava os mais evidentes sinais de sufocação sob a ação do corrosivo, que constituía mais um daqueles filtros misteriosos e homicidas da época. Ao chamamento aflito das servas, todas as pessoas da casa se colocaram a postos, dado o penoso estado da enferma. Emiliano Lúcius contemplou-lhe os olhos, que se iam apagando no véu da morte, e debalde procurou fazer que a agonizante lhe dissesse ainda uma palavra. Seus membros frios foram se enrijando devagarinho e a boca começou a escapar-lhe uma espuma rósea. Em vão foram chamados os entendidos da medicina naqueles derradeiros instantes. Naquela época, nem os esculápios conheciam os segredos anatômicos do organismo, nem havia polícia técnica para averiguar as causas profundas das mortes misteriosas. Então, na época, não era comum se descobrir. Era muito fácil matar alguém e a pessoa não saber, achava que era uma morte misteriosa. Então, mesmo chamando o médico, né, responsável na época, eles não conseguiram constatar qual era o motivo. O envenenamento de Fúvia correu por conta das moléstias incompreensíveis que durante muitos meses lhe haviam eliminado todos os centros de vitalidade. Contudo, aquela agonia rápida não passou despercebida a Emiliano, que juntou mais uma dúvida penosa aos amargos pensamentos que lhe negrejavam o foro íntimo. Então, olha isso, apesar de ninguém ter realmente afirmado ou descoberto nada, Emiliano já estava dentro, intimamente, totalmente abalado com aquelas informações e aí agora começou a levantar dúvida. Será, né, que aquilo foi provocado pela própria filha? Aurélia buscou representar do melhor modo a comédia da sentimentalidade em tais circunstâncias. E depois das cerimônias simplificadas e rápidas, em vista da imediata decomposição cadavérica, que forçou a incineração em breves horas, o antigo lar do pretor Salvio Lentulus tornou-se o abrigo de 2 corações que se odiavam mutuamente. Então, depois da morte, né, da Fúvia, aí sobraram os dois e que já não estavam, né, em nenhuma sintonia ali. Inclusive, como fala, se odiavam mutuamente. Se a esposa infiel, logo após os primeiros dias de luto, retornava à sua existência de regalados prazeres, Emiliano Lúcius nunca pôde esquecer as revelações de Fúvia nas vésperas do seu desprendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que lhe cobriu o coração por mais de 2 anos. Então, olha isso, mais 2 anos ainda se passaram. Então, morreu o Sálvio, morreu a Fúvia,
agravou a situação do casal e segue a história. E aí em 54, no ano de 54, subia Domício Nero ao poder. Então Nero foi quando assume o poder do Império Romano, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de áulicos perversos e de concubinas tão numerosas quão desalmadas. Muito tarde reconheceu Agripina a inconveniência de sua atitude maternal, obrigando o imperador Cláudio a anuir ao casamento da sua filha Otávia com aquele que mais tarde iria eliminar-lhe a própria vida com os maiores requintes de perversidade. Eu não sei se vocês conhecem a história um pouquinho, né, do imperador romano Nero, né? Agripina que está falando aqui é a mãe dele. E Nero, a gente sabe um pouco do nome, né? Quem nunca ouviu falar sobre o imperador Nero, que inclusive botou fogo em Roma, quem leu o livro Paulo Estevão, a gente leu antes, né? A gente vê justamente essa fase, que é um pouquinho adiante nessa história. Então, a própria mãe dele se arrepende de fazer o imperador anterior, que é Cláudio, fazer com que a filha dele se case com Nero, que é o filho dela. E olha isso, que mais tarde iria eliminar-lhe a própria vida com maiores requintes de perversidade. Quer dizer, Nero matou a própria mãe também, que é Agripina. Então, imaginem o grau de perversidade que reinava ali na sociedade romana nessa época. E a Aurélia estava no meio disso. O imperador que tomou posse patrocinava esse tipo de atitude, né, de baixa moralidade. Então é nesse contexto que nós estamos aí entendendo a história do Públio Lentulus, da filha de Públio, dos filhos do Sálvio, do Flamínio. Então só está contextualizando para que a gente entenda o que era da nossa humanidade que tudo isso está acontecendo. E segue descrevendo, né? O Fórum e o Senado receberam tremendo a sombria notícia da proclamação do novo César pelas legiões pretorianas. Não tanto por ele, mas porque sabiam de antemão que aquele príncipe ignorante e cruel ia tornar-se um fácil joguete dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos da corte romana. Então, se tinham pessoas mal intencionadas ali na, na corte, junto com esse imperador, aí seria um joguete na mão deles, e aí iriam entrar fases extremamente tenebrosas do Império Romano. Ninguém, todavia, ousou protestar tal a série de crimes tenebrosos perpetrados impunemente para que Domício Nero atingisse os bastidores do supremo poder. No ano 56, o envenenamento dos jovens britânicos punha arrepios de horror em todos os patrícios. Então, tudo isso que está falando aqui, se a gente clica aqui, ó, vai para a história. Então, o britânicos era um jovem ali também relacionado que foi envenenado a mando do imperador. E isso começou a colocar em pavor todos os outros. Qualquer um que se opusesse ao imperador Nero poderia entrar nessa história, nesse histórico de atrocidades. Medidas ignominiosas foram postas em prática para humilhar os senadores do império, que não conseguiram efetivar os seus protestos formais. Todas as famílias mais importantes da cidade conheciam que, diante de si, tinham os filtros venenosos de uma locusta, a tirania e a perversidade de um Tigellinus ou o punhal de um Aniceto. Todos esses, né, são aqui, ó, essa locusta era uma que faziam esses filtros venenosos, como por exemplo o que a Aurélia usou com a mãe.
e outras perversidades ali na época. Então, era uma época de terror que todos estavam vivenciando. A morte inesperada de britânicos, porém, provocara certo descontentamento, dando aso a que se manifestassem alguns espíritos mais valorosos. Entre esses, encontrava-se Emiliano Lúcio. Porque se Emiliano Lúcio fazia parte do império, né? E ele era valoroso, ele em algum momento ele não conseguiria mais ficar calado. Então, ele depois da morte dos britânicos, vamos ver aqui. Então encontrava-se Emiliano Lúcio, que se viu logo em sérias perspectivas de banimento, tornando-se vigiado pelos inumerosos esbirros do imperador. Então, como ele pensava diferente, ele se viu ameaçado. Falou assim: eu vou ser. Alguma coisa vai acontecer comigo. No mínimo, o banimento. O generoso oficial buscou recolher-se o mais que lhe era possível, evitando a possibilidade de conflitos. Recrudescessem as suas angústias íntimas e as suas meditações tornaram-se mais profundas e dolorosas. E assim, certa vez, às primeiras horas de uma noite tranquila, quando se recolhia ao lar, contrariamente aos seus hábitos mais antigos, quer dizer, num dia que ele resolveu voltar mais cedo para casa, porque estava fugindo de conflito, notou que o aposento da esposa estava cheio de vozes animadas e alegres. Observou que Aurélia e Plínio se embriagavam no vinho de seus venenosos prazeres e, olhos traduzindo incoercível espanto, viu que a esposa o traía no próprio tálamo conjugal. Então, o que antes era dúvida, agora para Plínio virou realidade. Ele viu com os próprios olhos aquilo que a Fúvia tinha. E olha que se passaram 2 anos, né? Emiliano Lúcio sentiu que espinho mais agudo lhe penetrava o coração sensível e generoso, ao verificar por si mesmo aquela realidade cruel. Teve ímpetos de chamar o amante ao campo de honra para morrer ou eliminar-lhe a vida, mas considerou simultaneamente que Aurélia não merecia tal sacrifício. Então ele, na hora que ele viu, ele pensou: vou chamar o meu traidor, né, para um duelo ou para ver na honra quem é que merece, ou talvez eliminar a vida da esposa, mas ele pensou e ele, como um espírito jamais evoluído, né, em moral, em conhecimento, em luz, ele ponderou que ela não merecia isso. Enojado de tudo o que se referia à sua época e sentindo-se vencido nas desventuras do seu penoso destino, o nobre oficial retirou-se para o antigo gabinete do pretor Sálvio, onde estabelecera a sede de seus trabalhos diurnos e, tomado de sinistra e dolorosa resolução, abriu o velho armário onde se alinhavam pequenos frascos, retirando um deles, de configuração especial, a fim de satisfazer os amargos propósitos do seu espírito exausto. Então, na desilusão, ele resolve se matar. Diante da taça de cicuta, o cérebro dolorido perdera-se por minutos em pungentes conjecturas, mas estudando intimamente todas as suas probabilidades de ventura, ponderou no auge do desespero que a traição da mulher, as ameaças de proscrição e de banimento, ou a possibilidade de um ataque nas sombras, era preferível que o que ele considerava o consolo derradeiro da morte. Quer dizer, de tudo ele achou que o melhor era realmente ele fazer aquilo, o que num momento de desespero ele pensou em fazer. Num instante, sem que os amigos espirituais pudessem demovê-lo do intento terrível, quer dizer, olha isso, porque foi tudo muito rápido, porque os amigos espirituais tentariam evitar que aquilo acontecesse. Mas
Tal a subitaneidade do gesto desesperado e refletido, sorveu o conteúdo da pequena taça, descansando depois a jovem cabeça sobre os braços, estirado num leito próprio do triclínio, mas adaptado ao seu gabinete antigo, abarrotado de mármores e pergaminhos preciosos. A morte horrível não se fez esperar muito, e no círculo numeroso de suas relações de amizade, enquanto Aurélia representava nova farsa de pesares imaginários, quer dizer, de novo, agora com a morte dele, agora ela de novo fez aquele teatro, né, de sofrimento. Comentava-se o suicídio de Emiliano, não como consequência direta de suas profundas desilusões domésticas. Quer dizer, para a sociedade, ele se matou por conta das questões que estavam acontecendo no Império Romano. Ele estava sendo contrariado, ele estava contrariando o imperador, ele estava com risco de ser banido e tudo mais. Então, ninguém imaginou que ele pudesse ter se suicidado por conta da esposa traindo ele. Então, mas como fruto da tirania política do novo imperador, sob cujo reinado tantos crimes foram cometidos diariamente nas sombras. Então, ó, aqui, por hoje, nós vamos parar por aqui. Sozinha agora no seu campo de ação, Aurélia entregou-se livremente aos seus desvarios, amplificando as suas inclinações nocivas e procurando reter cada vez mais junto de si o homem de suas preferências, em objeto de suas desenfreadas ambições. Vamos parar por aqui, porque vamos só lembrar que, né, a gente começou um capítulo que se chama Tragédias e Esperanças. Até agora a gente só leu tragédia. Só vimos as tragédias, os acontecimentos que estavam sendo consequências daquelas atitudes desequilibradas de lá atrás. Mas agora, na segunda parte do capítulo, a gente vai entrar um pouquinho em algumas esperanças aí com relação à história deles. Mas muita coisa, né? A gente já está vendo se desenrolar com base nessa semeadura lá atrás de muita coisa errada e as coisas boas, né? Algumas pessoas que se apegaram estritamente na fé e tudo mais, nós estamos vendo sofrendo, mas de certa maneira se iluminando cada vez mais. Mas então por hoje eu acho que tá bom por aqui. E aí semana que vem a gente lê. Algum comentário que vocês queiram fazer com relação ao que nós lemos hoje ou alguma dúvida? Sem dúvida. Esperando a Esperando a esperança. esperança, né, Adila? Porque olha, Olha, não, que tragédia tudo isso, né? pois é, Pesado, né? E- pesado. mas é isso. Eva, Gandolf, tudo certo? Certo. Maravilha, então. Bom, então vamos agradecer mais uma vez, né? A Deus por essa nossa oportunidade, esse nosso momento juntos aí. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Semana que vem a gente acaba o capítulo, certo? Certo. Boa noite, então, gente. Até mais.